Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz, eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Sinta a paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou a lente e a luz, eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. 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 Silêncio é prece. Silêncio, prece. Silêncio. Do livro Carta aos Irmãos da Terra, de Rony Ricardo e Roberto Fonseca. Feliz daquele que enfrenta a dor de cabeça erguida. Feliz daquele que não lamenta ante os problemas da vida. Feliz daquele que crê nos desígnios do Pai amado, que sabe muito bem o que precisamos passar. Feliz daquele que ora aos amigos invisíveis toda vez que a dor bate à sua porta. Feliz daquele que, mesmo com lágrimas nos olhos, enxerga a dor alheia, o maior que a sua, e ora por aqueles que crê sofrer mais que ele. Feliz daquele que sofre com resignação, visualizando o fim das dores no grande porvir. Feliz daqueles que enxergam o Criador em tudo que há na terra, na dor e no amor, pois estes já compreenderam as leis sábias de Deus. Que sejamos todos nós felizes por aqui participarmos deste banquete de luz, fraternidade e socorro aos que partiram antes do tempo. Juliana. Que a doce luz do nosso amado Mestre Jesus ampare, oriente e conduza a todos nós nessa noite de estudo e trabalho, que sejamos amparados, protegidos e guiados pelos nossos amigos e mentores espirituais. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Estaremos durante alguns minutos reunidos para podermos conversar sobre um assunto muito importante
o que merece toda a nossa atenção: as leis divinas e o nosso processo evolutivo. Como nós nos encontramos diante dessas leis, porque nós vivemos mergulhados nelas. Deus criou toda a sua obra com leis muito bem medidas, né? Muito bem aplicadas, sem a menor dúvida, e nós precisamos aprender a lidar com essas leis, até para que possamos nos tornar felizes gradativamente, à medida que vamos aprendendo a lidar com elas. Por que associar o nosso processo evolutivo às leis divinas ou naturais? Bom, meus amigos, eu não vejo assim uma maneira nada difícil de entender isso. Porque se nós não conseguirmos evoluir de acordo com as leis divinas estabelecidas pelo nosso Pai Criador, vai ser uma evolução falsa. Nós temos que entender as leis e, aos poucos, mesmo que seja bem vagarosamente, nos aproximar delas e conseguir realmente colocá-las em prática, né? Contribuindo para que as leis possam permanecer entre todos nós. É interessante que no Livro dos Espíritos, toda vez que aparecer esse LE aqui, ó, Livro dos Espíritos, questão 614, eu fiz questão de trazer essa afirmativa. A lei natural é a lei de Deus. É a única lei verdadeira para a felicidade do ser humano. Então fica muito claro para nós que a nossa felicidade ela vai se instalando verdadeiramente à medida que nós vamos sabendo lidar com a legislação divina. E o que faz a lei verdadeira, que é a lei de Deus? Indica-lhe, ou seja, ao ser humano, o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz, eu destaquei aqui, sublinhando, né, quando dela se afasta. Quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós teremos problemas muito sérios até. Então, a felicidade verdadeira só é conquistada à medida que nós vamos nos aproximando e vivenciando as leis de Deus. Leis divinas ou naturais. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, nós vamos encontrar as leis divinas ou naturais, inclusive numa classificação colocada por Kardec, que foi apresentada aos espíritos superiores que o assistiam, e eles concordaram que seriam realmente aquelas 10 leis divinas ou naturais. Inclusive, eles ressaltaram que foi assim que Moisés entendeu que seriam as leis de Deus. Aí nós temos a lei de adoração, que é a lei que nos faz entender que é Deus e não quem é Deus, né? Todo mundo lembra que Kardec teve um cuidado extremo ao formular essa pergunta. Que é Deus? O que vem a ser Deus? E os espíritos, né, superiores explicaram muito bem. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Eu gostaria de apenas ressaltar que as leis vão aparecendo agora, uma após a outra. Aquelas que tiverem uma marquinha é que serão as leis que nós vamos tratar no nosso encontro de hoje. A lei do trabalho, esta está com a marquinha ali ao lado. Como é importante a lei do trabalho, nós vamos ver daqui mais alguns minutinhos. A lei de reprodução, que é uma lei importantíssima, mostrando inclusive a responsabilidade que nós temos, espíritos encarnados, em gerar oportunidade para que outros espíritos reencarnem. E como devemos agir com equilíbrio, com seriedade, ao usar a lei de reprodução. E em toda a natureza essa lei acontece, né? Nas diferentes espécies de vida. Lei de conservação, está com a marquinha ao lado. Nós vamos conversar um pouco mais sobre ela mais adiante. Lei de destruição. Esse título costuma causar um certo espanto para algumas pessoas, principalmente quando elas estão se aproximando da doutrina. Na verdade, a lei de destruição ela faz parte desse arcabouço legislativo de Deus, porque na natureza há uma renovação natural. Então, nós temos que entender o significado dessa lei e começarmos a entender até que ponto o ser humano não vem interferindo nessa lei de destruição, causando flagelos, né?
guerras. E aí nós temos um outro tipo de destruição que não faz parte das leis naturais ou divinas. Lei de sociedade. Olha a marquinha do lado ali. Vamos conversar também que é uma lei importantíssima como as demais. Lei do progresso, olha o que nós estamos conversando aqui, né? O nosso aprendizado, o nosso processo evolutivo diante das leis divinas. Vamos conversar sobre isso daqui mais um pouquinho. Lei de igualdade. Perante Deus, nosso Pai Criador, todos nós somos iguais. Ué, mas por que então nós temos no nosso planeta, vamos focalizar apenas o Brasil, onde nos encontramos? Por que então nós temos homens mais valorizados do que mulheres de um modo geral? É bem verdade que de uns tempos para cá, graças a Deus, as mulheres estão começando a se destacar e cada vez mais. Mas ainda vivemos dificuldades nesse processo entre homens e mulheres e a valorização devida a cada um. Lei de liberdade. Até onde vai a minha liberdade? E o meu livre-arbítrio? Nesse capítulo, nós temos um estudo importantíssimo sobre esse dom que Deus nos forneceu, a capacidade de escolha e julgamento, e tem sido um dos nossos grandes desafios nos nossos processos sucessivos de evolução. E, finalmente, mais uma lei que está com a marquinha, né, que é a última dessa série, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, que nós vamos conversar daqui mais um pouco. As leis divinas ou naturais são aprendidas através do quê? Como é que nós aprendemos? Como é que são essas oportunidades que temos para aprendermos a lidar com as leis divinas ou naturais? Através das sucessivas reencarnações. Deus, na sua suprema inteligência, né, e suprema justiça, nos dá essas oportunidades. Como nós poderíamos evoluir suficientemente, adequadamente, se tivéssemos uma única existência corpórea? Então, as sucessivas reencarnações são essas oportunidades que, claro, nós sabemos que esse processo é individual. Cada um vai ter o seu processo de aprendizado e de evolução, de acordo com a sua dedicação, com o seu despertamento. É por meio das sucessivas experiências reencarnatórias que vamos gradativamente aprendendo e apreendendo as leis de Deus. Eu fiz questão de fazer esse destaque, né, na letra E, porque aprender é quando nós recebemos a informação e colocamos no nosso arcabouço. Está dentro de nós aquilo que aprendemos. Mas e apreender? É quando nós, de fato, entendemos, assimilamos, e há um processo de aproveitamento daquilo que aprendemos. Por isso, essa distinção entre aprender e apreender. As leis divinas ou naturais existem, né, em toda a obra de Deus, e eu procurei trazer para esta imagem como seria esse processo de evolução, lento, sem dúvida, né, mas gradual, em que podemos até estacionar, né, mas nunca retroagir. Podemos estacionar e depois voltarmos a evoluir vagarosamente. Eu procurei, ao redor das leis divinas ou naturais, colocar esse processo de sucessivas reencarnações. E aí nós vamos perceber que nós temos, começando daqui, eu queria deixar bem claro que isso aqui é uma fotografia, ok? Uma fotografia de um ciclo reencarnatório. Eu não estou me referindo ali desde a primeira encarnação, quando fomos criados simples e ignorantes. Não. É uma fotografia de um período reencarnatório em que nós temos aqui uma reencarnação que começa aqui em cima, olha a distância que existe, né, entre reencarnação e leis divinas ou naturais. E as reencarnações vão ocorrendo ainda com uma distância, né, considerável, e ela, aos poucos, vai aumentando a proximidade. Cada reencarnação vai ficando cada vez mais próxima, até que nós percebemos que há uma penetração nas leis divinas, ou seja, nós vamos realmente entendendo aos poucos e, de fato,
colocando em prática aquilo que nós conseguimos aprender. Claro que isso aqui é um processo que nós sabemos até onde vai, né? Eu só tirei essa fotografia e eu criei uma outra imagem para tentar, se a primeira não ajudou muito, para tentar ajudar como seria esse processo de aprendizado. Aprendendo as leis divinas está na cor branca. Aí eu comecei aqui com uma reencarnação também numa fotografia, né, cobrindo um certo período, em que nós temos a reencarnação quase toda na cor vermelha, só a última letrinha na cor branca. E a gente vai notando que a cada reencarnação, essa cor branca, ou seja, o aprendendo as leis divinas, vai aumentando. E aí nós vamos, né, nessa escada evolutiva, aprendendo cada vez mais a lidar com as leis divinas, até que chegaremos a um ponto em que fomos criados para isso, né? Em que atingiremos a perfeição e até onde também nós conhecemos na condição de puro espírito, já estamos, né, lidando já com outros tipos de responsabilidades, nós vamos estar realmente totalmente mergulhados nas leis divinas. Então vamos analisar as 5 leis que eu destaquei lá no princípio, para que nós possamos entender como elas são importantes na nossa vida. A lei do trabalho, a lei de conservação, a lei de sociedade, a lei do progresso e a lei de justiça, de amor e de caridade. São as 5 leis sobre as quais agora nós vamos conversar, procurar trazer alguns exemplos, para nós analisarmos como nos encontramos, e é bom que cada um faça, né, essa autoanálise, como nos encontramos ao lidar com essas leis. Inicialmente, a lei do trabalho. Tudo em a natureza trabalha. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 677. E nós sabemos disso, né? Quem não se lembra que já estudou, lá nos seus primeiros anos, né, na sua formação escolar, sobre a vida das abelhas, como é bonito aquele trabalho organizado, né? Cada um sabendo o que tem que fazer. E nós sabemos, na verdade, que tudo isso vai acontecendo nas diferentes espécies de vida, em que o princípio inteligente vai se aprimorando, lenta, mas gradualmente, até chegar na condição de espírito humano. E nós vemos que essa lei do trabalho funciona em todas as etapas, né, evolutivas do princípio inteligente. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Não é interessante isso? Quanto nós precisamos ainda de recursos materiais, o nosso trabalho é aquele material mais material mesmo, né? Mais rígido. E vem aqui um lembrete que eu fiz questão também de trazer. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Quantos de nós, ao trabalhar, fica sonhando com a aposentadoria para não fazer mais nada na vida? Eu ouvi muito essas frases quando eu estava vinculado a empresas, né, antes de me aposentar. Quando eu me aposentar, não quero fazer mais nada. Eu não vou negar para vocês que eu também, às vezes, tinha umas recaídas, né? E pensava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir ficar sem fazer nada? Não, mas não conseguimos. Nós sabemos que o trabalho, seja ele qual for, sempre na direção do bem, é uma necessidade íntima de cada um de nós. O ser humano precisa do trabalho para a sua própria manutenção e da sua família. Sem a menor dúvida, nós sabemos que isso é uma realidade. Precisamos trabalhar. Temos que nos manter. Temos que manter a família. Os filhos estudam, né? Vão precisar passar por uma faculdade, e todos estamos aqui nesse esforço. Hoje nós sabemos que vivemos, não só no Brasil, mas no mundo, momentos difíceis, porque muita gente perdeu seu emprego. É um teste, né, do equilíbrio, de como nós vamos estar lidando com isso. Vamos manter a nossa fé, vamos conseguir superar esse período, sem dúvida, mas é um teste. De vez em quando, nós somos colocados em teste para ver como estamos diante do que já aprendemos ou deveríamos ter apreendido. Normalmente, o ser humano conquista sucesso profissional
através de um trabalho com qualidade. Quanto mais qualidade você colocar no seu trabalho, você terá, sem dúvida, um sucesso consequente disso. É fundamental gostar do que faz, amar o trabalho. Olha, eu atuo há muitos anos como educador, principalmente na área profissionalizante. E eu já comentei isso em algumas palestras. É comum, quando eu estou numa determinada aula abordando esse assunto, né, de você ter que se dedicar ao trabalho, procurar se aprimorar sempre, eu destaco que é fundamental que nós gostemos do nosso trabalho. Nós precisamos amar o nosso trabalho, para que ele possa ocorrer com mais qualidade, com prazer. Imagina você trabalhar naquilo que você detesta. Não é fácil. É extremamente difícil. Então nós temos que aprender a gostar do nosso trabalho para fazer com cada vez maior qualidade. E eu tenho alunos que depois que a aula termina, eles me procuram e dizem, professor, eu até concordo com o senhor, mas olha, eu estou trabalhando agora num setor que eu não gosto, eu não consigo, para mim é difícil. Toda segunda-feira, para mim, é um drama eu saber que eu tenho por trabalho. Aí eu escuto, né, deixo ele falar, para ele poder até se desabafar um pouco, e eu faço a seguinte pergunta para ele. Escuta, eu entendo bem, né? Antes de perguntar, eu confirmo, né, que eu entendi o que ele colocou, e aí pergunto, meu filho ou minha filha, você já parou para pensar nos benefícios que o seu trabalho produz para outras pessoas? Todo trabalho que é no sentido do bem, ele traz benefícios para as outras pessoas, seja no comércio, na indústria, na prestação de serviços. Todo trabalho que é feito, né, com atenção, com cuidado, ele traz benefício para as outras pessoas. Você já pensou nisso? E aí eu vejo o aluno ou a aluna assim parado, pensando. E aí eu aproveito, né, e emendo. Eu falo, olha, começa a pensar assim. Aproveita os minutinhos que você tiver para fazer esse tipo de indagação. Que benefício o meu trabalho está trazendo para as outras pessoas? Aí quando você quiser, você me procura e a gente volta a conversar, tá bom? E o aluno sai assim meio pensativo. E eu tive um retorno ótimo várias vezes, várias vezes. O aluno ou a aluna depois me procuram, depois de algum tempo, diz, professor, o senhor sabe que deu certo? Eu comecei a pensar nos benefícios do meu trabalho e, olha, eu comecei a gostar. Comecei a gostar do trabalho que eu estou fazendo. Claro, eu tive alunos que, mesmo aprendendo a gostar do trabalho, depois tomaram outro rumo, sem dúvida. Cada um deve buscar aquilo que mais precisa, o que mais aprecia. Mas eu tive alunos que, diante desse exercício que eles fizeram, eles passaram a gostar muito do trabalho e tiveram sucesso na carreira naquele trabalho que eles não gostavam nem um pouco. Então, é importante, né, que nós também aprendamos a lidar com a lei do trabalho amando aquilo que a gente faz, aprendendo a gostar. Necessitamos trabalhar no campo do bem. Eu não posso estar dizendo, não, eu estou dentro da lei de Deus, na lei do trabalho, eu estou trabalhando, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou participando de situações desonestas? Eu estou participando de atividades que prejudicam a sociedade? O que eu estou fazendo dentro da lei do trabalho? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Necessitamos trabalhar no campo do bem. E como anda o trabalho durante essa pandemia? Como falamos anteriormente, né? Muita gente perdeu o emprego. Mas vamos sair agora desse campo do trabalho profissional e pensar um pouco o que essa pandemia trouxe para nós. Estamos muito mais em casa agora, né? Como anda o trabalho durante essa pandemia? Olha, todos nós, homens ou mulheres, estamos fazendo muito mais do que fazíamos antes, dentro da nossa própria casa. Muita coisa está surgindo dentro da nossa própria casa, porque estamos mais tempo aqui dentro. Está surgindo um assunto cada vez com maior destaque, né, que já existia, mas agora está ganhando maior destaque, que é o minimalismo. É você procurar ser o mais
preciso naquilo que está realmente utilizando, evitando excesso, economizando espaço para guardar tanta coisa? Para que guardar tanta coisa? Então, nós estamos passando por um processo de revisão de trabalho. Nós vamos ver daqui a pouco na lei de sociedade como é que nós estamos dividindo as responsabilidades agora com essa pandemia, com esse isolamento social. Ainda na lei do trabalho, achar-se-á isento do trabalho o ser humano que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Olha. Se eu ganhar na loteria esportiva, não trabalho mais. Será? Do trabalho material, talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil. Meus amigos, temos que ser sempre úteis, de alguma forma. É isso que começa a fazer bem para todos nós. Quando nós começamos a nos sentir úteis. Livro dos Espíritos, questão 679. Deus quer que cada um de nós seja útil de acordo com as suas possibilidades. Olha a justiça de Deus, né? Cada um podendo fazer aquilo que pode realmente, está ao seu alcance, que ele seja útil sempre para o próximo, para a natureza. Ser útil é satisfazer alguma necessidade existente, e são várias, né? É só nós querermos identificar que nós vamos encontrar sempre alguma necessidade para ser atendida. Convém lembrar que a lei do trabalho nos conclama a trabalhar sempre na direção do bem. Olha o que nós falamos ainda há pouco. Eu trabalho sim, mas você trabalha em quê? Qual a finalidade do seu trabalho? Sempre na direção do bem. Vamos agora falar sobre a lei de conservação, que é uma lei também importantíssima, que devemos estar analisando. Ao estudarmos este assunto em pleno século XXI, surgem à nossa frente 3 temas de fundamental importância. A preservação do meio ambiente, olha, a diferença entre necessário e supérfluo, o cuidado com a saúde. Eu destaquei esses 3 temas porque nós precisamos ter muito cuidado, né? Quando falamos de meio ambiente, necessário e supérfluo, a nossa saúde. Novamente, a pandemia nos faz reavaliar essa lei. Sim, dentro da pandemia que estamos vivendo, vamos tirar algumas conclusões a respeito. Livro dos Espíritos, questão 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Resposta. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o ser humano e lhe eleva a alma. Não adianta, né? Eu não vou comer para poder me purificar. Será que é isso que vai resolver? Ou será que eu tenho que rever as minhas atitudes? Então, na questão 720A do Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores deixam muito claro, sim, existem privações voluntárias que sejam meritórias, sim. Qual? A privação dos gozos inúteis. Muito bem. Ainda na lei de conservação, preservação do meio ambiente. Meu Deus, como isso é importante. Não fora possível que Deus criasse para o ser humano a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Questão 704. Deus faz tudo dentro da perfeição, né? Nós temos até dificuldade de entender, às vezes, como essa perfeição acontece. A diferença entre necessário e supérfluo. Se nós analisarmos bem, e agora nós temos, né, como observar tudo isso dentro desse período, né, de recolhimento social. O ser humano é insaciável. Olha só, eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Eu sempre quero mais. Não é assim? O descuido também contribui para que se ultrapasse o limite do necessário. Olha só. Quantas vezes eu me descuido em comprar até alimentos demais? Quantas vezes já não deixei dentro da geladeira alguma coisa que eu me esqueci e ficou lá? E dias depois eu vou descobrir o estado em que se encontra aquilo que eu deixei na geladeira. Será que eu tenho realmente aquilo que eu preciso? Ou será que eu tenho aquilo que eu só quero ter? O cuidado com a saúde. Agora, nós estamos nos referindo à saúde física e espiritual.
Cuidar da nossa saúde, fazendo os exames que devemos fazer periodicamente, e da nossa saúde espiritual, administrando o nosso campo mental. Quais são meus pensamentos, de um modo geral? Pensamentos positivos, negativos? Nosso campo mental constrói ao nosso redor o nosso campo vibratório. E o nosso campo mental, ele é de extrema importância porque é ele que também vai definir as minhas companhias espirituais. Então nós temos aqui a preservação do meio ambiente, em que nós temos que estar mais atentos. E agora, nesse período de pandemia, nós devemos estar com o devido cuidado, né, do que temos em casa de plantas, até para reeducar nossos filhos quanto a colocar o lixo no local adequado. Tudo isso nós temos que estar aproveitando, né? Ser mais comedidos, dar mais importância ao ser do que ao ter, e cuidar da nossa saúde como um todo. Lei de sociedade. Deus fez o ser humano para viver em sociedade. Nós vivemos em conjunto. O ser humano é um ser naturalmente gregário e interdependente. Somos naturalmente gregários e interdependentes. Precisamos uns dos outros. A vida familiar, e agora na pandemia nós estamos vivendo isso, né? Um ajudando o outro, um lava a louça, o outro guarda, o outro passa aspirador, enfim, cada um fazendo um pouco de tudo. A vida social, temos que saber lidar com as pessoas, por mais diferentes que sejam, e às vezes pessoas que nem nos agradam muito, mas temos que ter educação e entendimento, né? Compreensão para lidar com elas. A vida profissional, que costuma ser logo o exemplo que surge de trabalho em equipe, né? Mas trabalho em equipe está acontecendo também na vida familiar e na vida social. Por que não? Eu até me lembrei agora de que eu, às vezes, quando eu estou saindo para ir à padaria, tem um vizinho meu, às vezes, que está ali do lado na calçada, pergunta: você quer alguma coisa da padaria? Estou indo lá. Ah, obrigado. Já aconteceu até ele falar: quero sim. Por que não, né? Estarmos dividindo com os outros um pouco dessa responsabilidade, né? Ser mais sociáveis, né? Mais uma vez a pandemia, né? Como falamos ainda há pouco, a convivência no lar, o trabalho em equipe, o apoio mútuo. Olha, tem gente que não fazia há muitos anos, ou quem sabe até nunca fez, certas coisas e está fazendo agora dentro de casa. Ah, tem. Principalmente nós, homens. Estamos fazendo coisas em casa que não fazíamos antes. Por quê? Precisamos assumir essa responsabilidade e dividir responsabilidades. O ambiente familiar é a base de formação do ser humano. Isso é fundamental. É aí que a criança, né, depois pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, é aí que nós vamos ver como foi a formação desse ser humano. O lar é fundamental. O relacionamento entre pais e filhos é primordial para que caminhos seguros sejam trilhados no correr das sucessivas faixas etárias. Tem que haver diálogo. Os pais têm que estar sempre abertos a conversar com os filhos, chamá-los para conversar. Porque se os filhos não conversarem com os pais, vão acabar conversando com a pessoa errada. Olha o perigo que pode ocorrer. Orientações transmitidas pelos pais ou por um processo de evangelização, que também é fundamental. Os pais devem estar sempre preocupados em evangelizar seus filhos, seja qual for a religião. Orientações transmitidas pelos pais ou por um processo de evangelização precisam ser confirmadas pelo comportamento dos pais ou responsáveis. Olha, isso aqui é fundamental. Não vai adiantar eu estar orientando meus filhos, você deve agir assim, cuidado no seu relacionamento, respeite os mais velhos, enfim, passa uma série de orientações. E eu? Como tem sido o meu comportamento? Olha, criança é muito mais observadora do que nós podemos entender. Às vezes a criança está ali brincando com seus brinquedinhos na sala e ela não está prestando atenção no que acontece? Presta. Escuta. Percebe pelo olhar, por mais rápido que seja, o que está acontecendo. E depois ela sai repetindo. Ah, meu pai faz. Minha mãe faz.
olha a responsabilidade que nós temos como pais que somos, ao mesmo tempo, educadores. E aí nós temos a lei do progresso. O progresso é uma tendência natural na obra de Deus. Deus criou a todos nós simples e ignorantes, ou seja, em igualdade de condições. E a partir daí, através das sucessivas experiências corpóreas, nós temos as oportunidades de crescimento e de evolução. E sempre ocorre o progresso intelectual e progresso moral. Agora, o aproveitamento da lei do progresso é uma característica individual, assim como todas as demais, né? Mas a lei do progresso, porque ela estuda, né, a evolução que vai ocorrendo, é uma característica de cada um de nós lida com isso de uma forma diferente do outro. É através do uso do seu livre-arbítrio que o ser humano vai construindo o progresso intelectual e moral. E como eu falava lá no princípio, esse é um dos grandes desafios que nós temos. Como estamos usando o nosso livre-arbítrio, as escolhas que fazemos. E a vida é feita de escolhas. O progresso intelectual ocorre mais rapidamente do que o progresso moral. Não temos a menor dúvida disso. Até porque, vejamos, né, em pleno século XXI, o avanço tecnológico. O avanço tecnológico, que infelizmente acaba sendo mal utilizado por causa da lentidão do nosso progresso moral. Então, esse é um exemplo que eu estou dando apenas, né, comparando o progresso intelectual com o avanço tecnológico e com o mau uso, mas existem vários outros exemplos para mostrar que o progresso intelectual acontece mais rapidamente que o progresso moral. Por quê? Os maiores obstáculos ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, em terceiro, e assim eu vou sempre querendo algo mais para mim. Essas são as duas chagas da humanidade, né? Como são muito bem destacados, né? Esses dois probleminhas, esses obstáculos na obra de Kardec. E o nosso grande desafio, lei de causa e efeito de um lado, livre-arbítrio do outro. Tudo aquilo que eu escolho, que eu decido fazer e efetivamente faço, vai provocar algo de bom ou de ruim. E às vezes eu nem preciso fazer, basta eu pensar. Lembra que nós falamos ainda há pouco? Se eu estou pensando, eu já estou construindo alguma coisa ao meu redor. A lei de causa e efeito já funciona nesse momento, a partir do momento que eu estou pensando. A lei do progresso não permite que o ser humano possa retrogradar. Falamos isso lá. No princípio do nosso encontro. O espírito pode estacionar, mas não retrocede na sua senda evolutiva. Livro dos Espíritos, questão 118. Aproveitemos a atual pandemia para refletirmos sobre como estamos lidando com a lei do progresso. Estou melhorando no meu relacionamento familiar, com a vida? Estou procurando entender o que está ocorrendo para manter mais equilíbrio no meu íntimo? Qual o meio prático mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Todo mundo está lembrando dessa questão, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o melhor caminho. Santo Agostinho até colocou isso depois num complemento, né? Analisarmos, entendermos, podermos identificar o que temos que melhorar em nós e nos esforçarmos de fato para isso. E vem então a lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei traz no seu arcabouço as demais leis divinas. Na verdade, estão todas reunidas, né? As demais, na lei de justiça, de amor e de caridade. Como se pode definir a justiça? Olha a resposta da questão 875 do Livro dos Espíritos. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. A resposta direta, né? Respeitar os direitos dos demais. Caridade é o amor em movimento. É agirmos de forma caridosa. A caridade tem início no nosso campo mental. Olha ele de novo aí. Exteriorizando-se através das nossas atitudes. Devemos nos autoavaliar quanto à forma como vivenciamos essa lei.
Eu tenho respeitado os direitos das outras pessoas, assim como exijo que respeitem os meus? Que, na verdade, eu sei aquilo que me pertence, aquilo que diz respeito a mim. Faço questão que todos considerem isso. E eu em relação aos demais? Não precisa ir muito longe, né, pessoal? A facilidade que nós temos de julgar os outros, de condenar atitudes dos outros. Apontamos o dedo com uma facilidade incrível e deixamos de nos auto-observar, nos auto-avaliar. Tenho estendido a mão, tenho sido atencioso, compreensivo, afetuoso para com o próximo, a começar pelo mais próximo. Olha a vida em família. Eu tenho sido atencioso, eu tenho dado o ombro, o apoio, a palavra de orientação, de conforto, o olhar atencioso. E ainda prosseguindo nessa autoavaliação, tenho procurado praticar a caridade ensinada por Jesus, nosso mestre, guia e modelo, através da benevolência para com todos, da indulgência para as imperfeições dos outros, do perdão das ofensas. Olha, isso aí, ó, está lá no Livro dos Espíritos. E ao praticar a caridade, eu já estou conseguindo exercitá-la sem esperar ou cobrar qualquer tipo de retorno ou reconhecimento. Nós vemos lá a benevolência, né, que está até em destaque. É quando a gente está sempre dedicado ao bem, né, para poder ajudar o outro. Está sempre disposto a dar apoio para com todos. Da indulgência é quando nós estamos compreendendo, entendendo as dificuldades alheias, e é um estágio já preparatório para o perdão. A partir do momento que eu entendo as dificuldades do outro, eu vou estar muito mais propenso a perdoar aquilo que o outro faz e que não está de acordo com as leis de Deus ou que não me agrada. E sempre praticar a caridade sem esperar retorno. Se a caridade é um amor em movimento, devemos expressá-la em todos os nossos relacionamentos com os demais seres humanos, com os animais, com a natureza em geral. Olha as outras leis aparecendo aí, né? Então nós temos que estar sempre dispostos a vivenciar aquilo que aprendemos e apreendemos. Convém ressaltar que cada um de nós deve ser caridoso para consigo próprio. Eu estou me cuidando? Eu estou atencioso com aquilo que eu preciso de fato me alimentar, me medicar, de acordo com a orientação médica, fazer aqueles exames que são necessários periodicamente. Eu estou me autoavaliando para melhorar o meu comportamento. A busca do autoconhecimento deve ser incessante na construção da nossa transformação moral. E na busca do aprimoramento? Na questão 919, que nós já tínhamos referido antes, olha Santo Agostinho aí, nos ensinando como fazer dia após dia. E ele é muito claro, né? Ao final de cada dia, ele fazia um balanço. E eu sempre gosto de lembrar isso. Não era ao final de cada semana, não era ao final de cada quinzena, ao mês, não. Ao final de cada dia. Como foi meu dia hoje? O que eu fiz de bom? O que eu deixei de fazer? A quem eu não fui atencioso? O que eu posso fazer para corrigir isso o mais rapidamente possível? No livro Pão Nosso, Emmanuel, através do nosso saudoso Chico, nos dá um alerta. Eu fiz questão de trazer essa afirmativa. O que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Tem muita ligação, né, com esse processo de autoconhecimento e do que Santo Agostinho nos ensinou lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Estamos analisando, né, dia após dia. Temos que nos conscientizar disso. Fazer esse balanço de como estamos conseguindo ultrapassar as nossas próprias fragilidades. Eu quero agradecer a todos pela atenção, peço desculpas se em algum momento não fui suficientemente claro, ou se de repente confundi um pouco, mas a minha intenção foi de trazer da maneira mais clara possível esses ensinamentos tão importantes, né, para nós podermos fazer uma revisão de como estamos caminhando cercados
pelas leis divinas ou naturais. Como eu estou diante de todas essas leis? Como é importante o estudo. Temos que estudar, sim, sempre, o tempo todo, refletindo, percebendo se entendemos bem ou não, voltar ao estudo, repetindo, né? E a gente sabe, né, que é pela repetição que a gente costuma aprender e aprender mais. Eu quero agradecer a Roberta, né, pela oportunidade de trabalho. É uma oportunidade que nós temos de estar reestudando e conversando sobre todos, sobre esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos oferece. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, agora e sempre.